Olá, gente. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Europa. Boa noite, Ásia. Bem-vindo todos vocês. Obrigada quem está aqui assistindo. Quem não puder estar presente hoje vai estar salvo, então vai estar no IGTV para vocês. Hoje a gente tem uma convidada muito querida, Camila Corrêa, nutricionista, que mora aqui na Europa também, está aqui pertinho de mim, na Áustria, e muito carinhosamente a Camila entrou em contato porque a gente tem um trabalho parecido com mulheres expatriadas, eu cuidando do psicológico e a Camila cuidando da parte da nutrição. E aí a gente resolveu fazer essa live para a gente falar de uma questão, de uma queixa que é muito, muito comum. Deixa eu só colocar isso aqui. Que é muito, muito comum entre as mulheres expatriadas. Aqui na clínica sempre tem alguém com essa queixa, que é o do ganho de peso, né? Devido à expatriação, como a gente pensa, né? E a Camila já chegou aqui. Camila, Marina, seja bem-vinda. Estamos aqui no Café com a Psicóloga. A Camila já chegou, vai entrar. Ana Sabato, seja bem-vinda. Oi, Camila, tudo bom? Boa tarde. Bom, Boa tarde. para quem está no Brasil e, como você disse, boa noite para quem está na Ásia. Quem está na Ásia é as clientes lá do Japão, da Tailândia, estão vendo a gente de noite já. Que bom. Tudo bem com você? Tudo Obrigada jóia. por aceitar Eu agradeço. participar do Café da Psicóloga. Hum, Aqui o cafezinho. eu estou na Você área. tá na água? Eu tô no Tô na área. cafezinho, que é depois do almoço, de vez em quando eu gosto de um cafezinho. Hoje está aqui, hoje está provavelmente mais de 20 graus aqui hoje. Hoje aqui também esquentou, hoje vai dar 21, não sei quanto exatamente está agora, agora está 19, eu acho. Mas Hum. também esquentou, que bom, né? O sol já traz um outro, né, sabor à vida aqui. Ontem eu fui ao supermercado com meu marido e aí você vê assim, o humor das pessoas é diferente. É uma coisa assim, o É, tom de voz das pessoas sobem. É algo é, e eu fiquei encantada, assim, de ver o poder, né? o verão é uma delícia. É. E a falta que isso nos faz no período, né, grande que a gente Uhum, do inverno. Então, tem é, sido, né? uhum, Eu tô aqui na Áustria faz pouco tempo, então vai ser minha primeira primavera e meu primeiro verão uhum, europeu. E aí, assim, eu achei incrível mesmo. Eu falei, olha como, né, a moça do caixa estava mais animada, os é, entre si. Ontem, né, os pássaros cantando, as crianças, né? Então, como fechar os olhos para isso, né? Sabendo que é. passa um tempo todo bem resguardado em casa, agora ainda mais com esse lockdown. Então, eu fiquei bem, bem feliz, assim, parece que mostrou, assim, na prática o quanto é O importante. clima faz importante o clima, né? Com certeza. Esse é um dos pontos que a gente vai falar. Então, hoje eu e a Camila estamos aqui para falar com vocês sobre a questão do ganho de peso, né? O nome da nossa live é Socorro, não consigo parar de comer. Eu botei esse nome para a live porque eu tenho clientes que me falam muito isso, né? Ai, Odalé, pelo amor de Deus, não para de comer. E a gente também trabalha muito isso na questão emocional, né? Que a gente vai ver aqui como que isso influencia também na forma como a gente lida com a comida, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria que a Camila se apresentasse um pouco, né? E dissesse um pouco, apresenta você, fala um pouco de você para todo mundo que está nos vendo. Então, né, eu sou nutricionista há 8 anos, eu sempre atendi em consultório, né, morava no Brasil até no segundo semestre do ano passado, foi quando eu vim para cá e, né, vim atrás do marido, assim como muitas, É, e verdadeira. desde março, como eu já sabia no começo do ano que eu viria, né, aí desde março do ano passado eu já atendo expatriadas. Então, eu tenho, e hoje eu consigo ver com os meus próprios olhos o que é expatriação, né? Uhum, O quão influencia.
na nossa personalidade, na nossa, na, Ana, no nosso estilo de vida. guarda aí, Ana, que a gente vai falar aí do chocolate. E assim, né? Você no Brasil você colocava um chinelo e ia para o mercado, você colocava um tênis e saía para correr, para, né, fazer alguma atividade física. Aqui não é bem assim. Aí tem a questão, né, do clima, da Do comida. frio. Isso eu tenho, né, estudado bastante, trabalhado com eu tenho pacientes em mais de 8 países. Então, assim, realmente só muda o país, porque a dificuldade, os desafios acabam sendo os mesmos, né? É, Consigo ajudar, por quê? Porque eu entendo um pouco mais vivendo isso, né? Eu sim. fiquei, indo no mercado comprando, trazendo chocolate embora, coisa que eu não precisava fazer no Brasil. E por que será que eu estava fazendo aquilo? Então, eu tive a percepção, mas não é, mas isso porque eu estudo, trato, né, a questão mesmo Da- da gente usar a comida como amiga, né? Aham. Na verdade, no final das contas, ela não é amiga, porque aí vira aquela frustração. Mas eu trato com mulheres há anos com isso, e aí quando foi em setembro, eu tava ali. Eu trabalhava sentada, só levantava para comer, ligava para minha mãe, aí parecia que depois da ligação eu tinha que comer mais ainda, porque Uhum. parece que o que me faltava não foi suprido pela ligação. É. E eu fui, né, trabalhando e hoje, E compreendendo esse fenômeno, né? sim, sim, consigo lidar um Sim. pouco mais. Claro que existem, né, momentos, datas Uhum. comemorativas, talvez eu acho que dá uma, né, uma pegadinha a mais, É. mas é tudo questão de realmente se abrir para o novo, se permitir errar, mas ir atrás de conhecimento, de ajuda, para você, né, melhorar isso aí. E é isso que eu estou fazendo desde que eu estou aqui. Uhum. Por isso eu tenho trabalhado tanto assim e querendo sempre ajudar, né, as mulheres com esse ganho de peso depois. Eu não tive esse ganho de peso, Aham. mas eu É. o quanto elas têm, né? É, acontece muito, é realmente. Essa eu vou diria assim, que a depressão é a primeira causa do procura da psicoterapia, depois a ansiedade, elas não compreendem mais a autoestima, vem empatada aí com a depressão, andando juntinha, e aí logo em seguida vem o ganho de peso, elas sempre têm essa queixa e a maioria delas está lutando, tentando, né, lutar contra esse peso que ganha na expatriação. E como a Camila falou, né, essa experiência da gente também ser expatriada ajuda muita gente a compreender o que vocês mulheres expatriadas estão passando, porque a gente passou também, né? Então, como ela colocou, ela mesmo ficava falando com uma família e depois, às vezes, dá vontade de comer mais pouquinho porque algo não foi suprido. Isso que você falou é muito legal, porque puxando para o lado da parte da psicologia, o que realmente acontece com a gente, né? É essa fome psicológica que a gente fala, né? Que aí você acha que está com fome, mas na realidade está te faltando algo, né? Que a Camila trouxe aí. Então, Camila, quer dizer que entre as suas clientes, você também tem muitas expatriadas, né? E elas todas com essa questão de ganho de peso? Todas, ou é depois da gestação, que aí virou mãe Uhum, no novo país, né? E aí não tem a rede de sim. apoio, e aí é difícil voltar para a rotina. Eu tenho pacientes que já ganharam 50 quilos depois da expatriação. Tem gente, muita ganha 10, 15, 20 quilos, e isso num período, né, de, né, 2, 3 anos. Vou continuar, daqui a pouco a Camila deve voltar, né? Eu tô aqui com minha bolinha de squeeze. Eu sou ansiosa, eu vou falar disso para vocês, tá? O que que acontece, né? Enquanto a Camila não vem, eu vou falar do aspecto psicológico desse ganho de peso, né? Por que que a gente muda para outro país? O que que tem a ver a gente mudar para outro país e ganhar peso, né? E aí a gente vai falar de uma coisa super importante que muitas pessoas conhecem, mas não têm ideia do efeito disso nelas mesmas. Opa, voltou.
Ok. Então, deixa eu só completar que eu estava falando que muita gente não tem consciência do choque cultural, dos efeitos do choque cultural quando a gente sai do nosso país. E muitas das nossas emoções ficam desbalanceadas, nós ficamos desbalanceadas por conta dos efeitos do choque cultural nas nossas emoções, na nossa psique, né? E aí a gente acaba, um dos pontos onde a gente pode pecar, vamos colocar assim, quando a gente está nesse processo de adaptação, nesse processo de transição, onde eu falei disso no post, para que a gente tenha consciência de que estar expatriado é estar no processo de transição, de transformação. Uma das coisas é cair na comida, né? Algumas pessoas fazem uso abusivo de álcool. Aqui na Suíça acontece muito, por conta da facilidade do vinho, na França também, né? Aquela coisa do bebê social e acaba bebendo mais do que devia. Outras vão para a comida, né? Acontece demais por conta das emoções estarem desreguladas, né? E uma das coisas que o Choque Cultura faz com a gente, Camila, não sei se você sentiu dessa forma, você que está fresquinha, né? Mudou há pouco tempo. Quando a gente se ajusta, o que o choque cultural faz com a gente? Ele nos traz, no momento que a gente caiu de novo, foi, Camila? O choque cultural nos coloca num momento assim meio letárgico, de letargia, de que a gente está meio, vou chamar aqui a Camila de novo, meio anestesiado, né? Quando a gente não sabe ainda, nos pertence ainda esse novo país que eu estou vivendo e eu estou meio incomodada. E às vezes caiu. Oi, voltou. Voltou, tá ouvindo? Ai, ai, sei, agora eu tô, mas eu atendi paciente hoje de manhã, fiz aula de yoga, É foi o só agora sinal. a aula. É o sinal da internet, né? Então, eu estava E, falando, completando a questão de como o choque cultural deixa a gente nesse senso de desorientação e muitas vezes de depressão. Também falo muito aqui do expat blues, né? Que é essa depressão do expatriado, que nada mais é do que o pico do choque cultural, naquele momento onde você não reconhece mais nada, tudo é novo demais, você nem reconhece a si mesmo, porque você perdeu aqueles pontos que faziam muito importantes para delimitar a tua identidade, e aí você tá lá nesse momento de desorientação. É geralmente quando a gente começa a aliviar na comida, especialmente, e sem perceber, a gente vai descontando essas frustrações emocionais que o choque cultural traz na comida, né? E aí a Letícia tinha perguntado, depois você pode responder, que eu não quero esquecer da pergunta dela, sobre alimentos bons para unha e cabelo. Eu também, depois da idade, comecei a sentir isso e tomo alguns suplementos também para isso. Mas eu queria lembrar uma coisa que você também já falou, Camila, que você pode também dar continuidade, é que as mulheres expatriadas geralmente estão nessa idade de 30 até 50 anos de idade, mais ou menos, são a maioria, 80% das mulheres expatriadas estão nesse meio de idade, e que trazem dois componentes muito importantes na vida da mulher, eu acho, com a questão do ganho do peso, que é tanto a maternidade, como você já falou, como a questão da idade, né? Porque eu, depois dos 45, comecei a sentir a dificuldade. Conta aí pra gente como é essa questão. eu acredito que daí não vem essa questão da idade, daí não é porque você expatriou, é porque realmente, né, são questões hormonais Uhum, que a gente, quanto mais cedo cuidar da saúde, mais conservado vai ficar a máquina, o prédio, isso é com qualquer coisa, com o nosso corpo não é uhum, diferente, né? uhum. Então, sim, essas duas questões, né, do ganho de peso, a expatriada que veio e aí resolveu ter filho no país, né, novo, e ali ela não Novo. tem a rede de apoio, ali acaba que ela, né, poxa, um puérpero não é uma coisa qualquer. É, Então, se quando você tem o é, apoio da família já não é fácil, né, é. você imagina. Eu não tenho Essa, filhos essa, ainda, essa eu coisa do pretendo ter. apoio é interessante. Eu tive minha filha na Tailândia. E assim, eu tive um apoio bom, porque a Tailândia é um país mais fácil de se morar, vamos falar assim, é bem parecido com o Brasil.
Assim, eu tive minha mãe por 4 meses comigo, né? E tinha babá, e tinha empregada, então assim, ajuda muito nesse sentido. Mas realmente, eu me lembro que a primeira coisa que trouxeram na maternidade depois do teu parto, que foi cesárea, foi uma cirurgia, foi um macarrão com camarão. E eu me lembro que minha mãe dizendo, que loucura trazer um camarão para mulher operada, né? Porque no Ceará não pode operado comer frutos do mar, né? E até isso, as questões culturais influenciando na alimentação, né? A falta do apoio, que aí você não vai ter lá a sua família para te ajudar com uma alimentação mais saudável, caso né, você não tem, porque acaba essa rede de apoio, como a Camila bem colocou, né, Camila? E realmente é um ponto bastante importante. Sim, e aí uma coisa puxa a outra. Você tá sem o apoio, você tá ali, né, tendo um bebê para cuidar, às vezes é o primeiro filho, e aí o marido trabalha fora, e aí você tenta ser a melhor no que você consegue, mas aí a Uhum. alimentação nem sempre é a Não prioridade. Talvez prioriza. deveria ser do leite, porque tudo que você come vai para esse leite desse bebê, e aí tem a questão realmente de tudo que é mais contra, assim, né? Comidas prontas e com uma grande É, facilidade, um preço acessível, e aí entre cuidar do bebê, dormir a hora que o bebê tá dormindo, é, né? E preparar uma comida fresca, saudável, aí fica ali, né? Realmente essa balança aí para você ver o que realmente importa. E aí tem a questão queda de cabelo, né? Depois no puérpero, tem a questão com o corpo, porque daí ganha peso. E aí, como voltar para o peso, né? é. E então, eu acredito que existem várias facetas aí desse ganho de peso após a expatriação, Sim. né? E aí eu vou também chamar a atenção para uma coisa que eu vejo muito Hum. e que eu vivencio bastante, assim, é que algumas expatriadas, né, elas têm também uma questão que geralmente é mais no início, mas como a gente também viaja mais, porque tá, né, no exterior acaba também viajando muito e tal, acontece uma coisa também, eu vejo isso com minhas clientes também, que é um eterno sentimento de estar viajando. Porque quando a gente viaja, a gente libera, não libera? Fala a verdade. Você viaja, você vai para um novo país. Eu até um dia uma pessoa me falou assim: melhor jeito de conhecer um país é conhecendo suas comidas, né? Então a gente viaja, a gente quer provar de tudo. E aí tu tá expatriada num país novo, cheio de comida que tu nunca comeu e comidas boas, né? E a gente quer aproveitar. E aí fica esse sentimento de eterno viajante. Ah, não, tem que provar, né? Tem que provar porque eu tô aqui, tenho que provar. Isso também, né, não fica legal no final das contas, né, Camila? Porque eu acho assim, quando você chega e é novidade, ok, mas aí logo vira um hábito, a novidade passa a ser um hábito. Então, essa semana mesmo, acho que final de semana passada, a gente sempre escolhe alguma coisa para experimentar. Uhum. Então, a gente comprou um sorvete e aí o meu marido falou assim: ai, mais uma coisa gostosa que a gente sabe que é gostosa, e aí a gente vai querer comer mais. Ele mesmo já pega e já fala. Mas é porque uma semana a gente come uma coisa salgada, né? Aí na outra semana a gente experimenta um chocolate diferente. Então, assim, eu acho que dá para ter esse O equilíbrio, equilíbrio. sabe? Uhum. Exatamente. O importante se você comeu uma pizza diferente na segunda-feira à noite. Ok, passou, mas a terça de manhã, o seu café da manhã tem que ser aquele melhor ainda, né? No sentido de É, realmente você, é. você Em todo fazer o seu melhor. e cada canto, viu, Leandro? O Leandro falou assim, na Suíça os queijos, os chocolates, tanta coisa, mas cada canto tem as suas armadilhas, vamos colocar assim, né? Quando eu morei em Nova York, a grande armadilha foi o tamanho da porção das comidas, imensa, que no início você diz que não consegue comer, mas depois de 2 anos já está entrando facinho aquela porção imensa, você já não está mais nem dividindo no prato. Então, acho que é muita questão da consciência, né? Por Uhum. isso que é bom a gente estar aqui falando, né? Para vocês saberem que isso existe. Essa questão que a gente chama a síndrome do eterno viajante
acontece? A gente está num novo país, às vezes a gente já está morando naquele país faz um tempo, mas a gente continua com essa sensação de eterno viajantes e isso inclui liberar na comida. Mas se a gente tem consciência disso, como a Camila bem falou, estava pensando no seu marido, nada melhor do que ser casado com a nutricionista, ele já sabe que tem que colocar as coisas em balanço, né? Sim, sim. É, leva um tempo, mas eu acredito que a autopercepção, o autoconhecimento é a melhor coisa, porque foi assim que eu me vi comendo um chocolate que eu não via necessidade, que não estava me preenchendo o que eu queria preencher. Então, é realmente se conhecer mais e assumir que você está errando, né? Uhum, Assumir que não está legal, que algo de errado não está certo, né? é, Não tem aquela frase. Então, isso. assim, eu acho que E acho que aí, é isso, é você ter essa. e acho que aí a gente entra num ponto super importante, que hoje eu queria ressaltar bem isso, que é a questão da relação com a baixa autoestima e o ganho de peso. As pessoas acham que é ganho de peso e aí dá a autoestima baixa. Mas normalmente é o contrário, você já tem uma autoestima baixa, você já não está se amando o suficiente, e o que você faz? Você deslancha do seu corpo, dos seus cuidados, e dentro desses cuidados está o que vai para dentro também, que vai jogar importantíssimo nesse ganho de peso, né, Camila? Sim, é aquela questão do eu não mereço, não preciso, né? É sempre buscar um motivo para aquela comida entrar. Então, voltando à questão da autoestima, vamos esperar ela voltar, né, Camila? Ninguém está te ouvindo. Então, essa autoestima, gente, é super importante. Como ela falou, a gente vai perdendo isso, né? Então, assim, vamos cuidar da nossa autoestima, se amar primeiro antes de qualquer outra coisa. E durante a expatriação, como a gente perde muito dos nossos referenciais, a gente tem essa tendência a ter esse humor depressivo num período de adaptação, né? Tem o excitamento da chegada, mas logo depois, quando a gente chega naquele lugar e se finca ali, e a gente não tem uma rotina, a gente não tem né, aquela rotina de ter trabalho, escola, seja o que for que te mantenha ocupada, e essas perdas de referenciais faz com que essa autoestima caia, e aí a gente vai na alimentação sem se amar e esquecendo de fazer o equilíbrio que a Camila bem trouxe, né, da gente tá sempre pensando, eu preciso realmente deixa eu chamar a Camila novamente. Ah, apareceu. Você não estava nem aparecendo aqui, Camila, como se não tivesse online, né? Então, assim, gente, vamos cuidar da nossa autoestima, se amar mais. E também muito do autoconhecimento, para a gente o quê? Manter essa autoestima equilibrada. É normal que a gente tenha. A nossa autoestima ela é fluida, mas ela é fluida num equilíbrio, tá? A gente pode ter dias que a gente está sentindo não tão bonita, não tão legal, mas isso tem que ser passageiro, tá bom? Se tá exagerado e você não tá se sentindo bem com você por um longo tempo, se você não consegue se olhar no espelho e dizer coisas boas para você, e então, assim, a autoestima é uma coisa muito importante, o autoconhecimento, tá bom? E para isso, gente, terapia. Se vocês não estão se sentindo bem em vocês mesmos, se vocês não, como eu disse, não estão sendo capazes de olhar no espelho e falar palavras boas, pensamentos bons sobre você mesmo, tem algo errado e aí chega a hora da terapia, tá? Não vamos deixar o expat blues, a depressão da expatriada, que é algo que pode ser simples e passageiro, se transformar em algo pior quando a gente não se cuida, tá bom? Uma outra coisa, quando a Camila já falou, é a questão do clima, tá? Vamos lembrar que quando a gente muda, especialmente para países de clima temperado, que tem o inverno, às vezes muito rigoroso, né? Como é o caso aqui da Europa, o caso dos Estados Unidos, Canadá, que tem um inverno muito rigoroso, onde as comidas são mais pesadas. Eu já estava chegando no clima, né? Que você já tinha falado antes, mas alertando elas de como o clima joga bem pesado nessa questão.
Eu acredito por duas questões, me corrija se eu esteja errada, né? Que é uma porque a gente se cobre de roupa no inverno e não se olha tanto, não se percebe. A imagem corporal é algo super importante. A gente tem que se olhar, se admirar, que é para a gente ver onde a gente está indo. E a outra coisa é que o inverno pede e lança também comidas muito mais pesadas, né, Camila? Eu acho que isso você deve perceber que também joga pesado pra gente, não? Mas com certeza, aqui eu sinto muito. Na Suíça vem raclette com queijo bem pesado, com muita batata. Os pratos na Suíça são feitos muito com batata, né? Então, assim, a gente tem que procurar substitutos. Eu já estou falando de mim, tá? Não sou nutricionista, não posso estar falando da Camila, mas já comentei isso com ela, ela achou legal. Tipo, em vez da batata na raclette, bota o ovo, né? Se você está precisando. Então, fiquem muito atentos no clima, né? E se inspirem nesse sol, nas flores que estão nascendo, se inspirem para se preparar para o verão. Os quilinhos que foram ganhando no inverno, já corre para a rua, né? Porque não tem mais academia, tudo fechado aqui. Mas corre e vai recuperar esses pesos. Porque também tem muita coisa. No inverno você pode até ganhar 2 quilinhos, mas dá para correr e perder esses 2 quilinhos. Não deixa acumular, tá certo? Aí vem muita questão do amor próprio. Vamos se amar e controlar isso, tá bom? A outra coisa que ataca muito a mulher expatriada é a falta da rotina, né? A gente se muda, acaba ficando dentro de casa e não tem para onde ir, né? Fica muito em casa e o que faz? Come muito, né? Junta as duas coisas. E aí, muitas pessoas que não são expatriadas até sentiram isso na pandemia, não é verdade? Você mora no seu país, mas você teve que ficar trancado dentro de casa obrigatoriamente. E muita gente se queixou dos quilos ganhos na pandemia. Por quê? Porque o que vocês viveram na pandemia é o que nós, mulheres expatriadas, vivemos quando a gente chega num país. A gente não fica trancada em casa obrigada por conta da pandemia, mas a gente fica trancada em casa porque a gente não tem o que fazer. A gente não tem um amigo para visitar, a gente não tem uma família para visitar. Opa, a Camila chegou, vamos torcer para dar certo. E aí a gente fica muito em casa, come muito. E difícil manter o peso nesse frio e com falta de academia. Ai, eu que diga, Leandro, meu Deus do céu, muito difícil mesmo. Só dentro de casa. Voltou! Ai, meu Deus. Mudou aí, vamos ver se funciona agora. Eu já estava falando da falta de atividade, né? Que a gente muda e aí não tem muitos lugares para ir, né? O marido vai trabalhar, quem tem filho, os filhos vão para a escola, e você fica dentro de casa só comendo. E aí eu estava falando que quem não é expatriado sentiu com a pandemia, porque teve que viver o que a gente vive, né? Que aí não tem lugar mais para ir, porque você já conheceu todos os pontos turísticos, né? Já É. visitou tudo. É fazer o quê? Ficar em casa, né? Aí fica o quê? O tempo ocioso, Comendo, comendo. comendo. E o frio, a gente gasta mais caloria, mas o corpo exige comidas mais Mais quentes, no sentido de aquecer os órgãos, e por isso a gente quer coisas mais gordurosas, mais. pesadas, né? Olha, tá vendo? Nada como especialista para falar, porque eu tava tentando me meter no seu assunto e falar, pessoal, tô falando da minha experiência, mas a Camila é que sabe, mas tá aí, o inverno pede da gente, como ela falou agora, e a gente já tá perdendo ela de novo, esses alimentos mais gordurosos. O nosso corpo ser capaz de esquentar mais, né? E aí no inverno a gente acaba não podendo correr mais, porque tá muito frio, né? Lá fora. Eu também não tô mais ouvindo, caiu de novo. Então tá, é isso, gente. Então, não ficar em casa é uma coisa bastante importante. Para quê? Para evitar que a gente caia naquela comilançazinha boba que a gente faz quando tá em casa. É outro ponto que a gente tem que ficar muito atenta, tá certo? Então, assim, se eu pudesse dizer, vamos resumir aqui, já que a Camila não tá, o que que faz nós, mulheres expatriadas, ganhar peso, né? Vai aí, primeiro de tudo, o país que você está vivendo, tá? Muita consciência disso. Como eu falei, lá nos Estados Unidos as porções são muito grandes. A gente entra no clima e vai comendo mais fast food e pratos maiores, refeições maiores e acaba crescendo na balança. Aconteceu comigo quando eu mudei para a Tailândia, foi uma glória, porque eu passei para um país onde as porções de comida são muito pequenas e onde fruta
é facílimo, assim, você compra na rua cortadinho, uma delícia, e lá eu consegui recuperar o meu peso. Então, o país que você está vivendo vai jogar muito importante nisso, porque a cultura alimentar do país vai te influenciar. Então, assim, você, como disse o Leandro, que está aqui na Suíça, come muito queijo, muito chocolate e tem frio. As chances de você ganhar mais peso são maiores do que na Tailândia, um país quente, com muitas frutas, então, assim, o país joga, primeiro fator, onde você mora. Então, tenha consciência disso para que você possa estar atenta e controlar melhor a tua dieta de acordo com o país que você está. Questão da autoestima, como eu bem coloquei. Existem muitos fatores, muitas informações que a gente perde quando a gente muda, mexe com a nossa identidade, automaticamente vai mexer com a nossa autoestima e é necessário que a gente esteja muito atenta, é necessário que a gente trabalhe muito nossas emoções. Isso só é possível com terapia, tá certo? Então, assim, trabalhar as emoções para não descarregar as frustrações emocionais na comida. Se você quiser saber, será que eu tô descarregando minhas frustrações na comida, fique atenta como você está se relacionando com a tua comida, tá bom? Por exemplo, se eu pego um pacote de... Eu sinto comigo, adoro pipoca, tá? Quando eu não estou ansiosa, eu como a minha pipoca bem devagarzinho, de uma por uma. Eu divido com a minha família a pipoca com maior vontade, maior relaxada. Mas quando eu estou nos meus momentos ansiosos, eu quero comer aquela pipoca. Não quero nem dividir com ninguém. Por quê? Porque eu estou descarregando minha ansiedade na pipoca, tá? Então, eu tenho consciência. E aí, se eu estiver preocupada com peso, eu paro ali. Se eu não tiver, eu descarrego a ansiedade lá mesmo. É melhor na pipoca do que em qualquer outra coisa, né? Porque a ansiedade, gente, o medo, né, que é o primeiro passo para a ansiedade, ele é normal da gente. O que a gente precisa é ter consciência dela para que ela não tome de conta da gente, né? E para que ele não vire o medo do que nem existe, que aí é a ansiedade, é o ataque de pânico, que é aquele medo do que está por vir, que ainda nem aconteceu, tá certo? Então, quando a gente está comendo muito compulsivamente, geralmente é a emoção, geralmente a ansiedade da gente que está mandando na gente, tá? Então, muita consciência, preste atenção quando você está comendo. A consciência, por isso que o pessoal fala, não come em frente da televisão, acho que a Camila diria isso, né? Desatenta, para você perceber como você está comendo. Normalmente as pessoas que estão com depressão, elas também vão comer muito, mas não com essa rapidez que a ansiedade causa, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, para vocês conhecerem um pouquinho mais do sentimento de vocês, a forma como você lida com a comida naquele momento pode falar muito dos seus sentimentos, tá bom? Então, assim, autoconhecimento para saber o que está acontecendo com os seus sentimentos para você não descarregar isso na comida é uma outra coisa. Também fique atenta à época da sua vida, como disse a Camila, você é uma mamãe nova, sabe que ganhou peso, então vamos ter que trabalhar mais para perder esse peso. Você é uma mulher de mais idade, os hormônios estão mudando, né? Então, de consciência disso, a gente sabe que a gente tem que mudar a rotina da gente. Não tem jeito. A nossa rotina alimentar tem que mudar. Uma pena que a Camila não está aqui, mas eu vou pedir para ela lançar as dicas delas alimentares e eu vou postar essas dicas, tá bom? Num resuminho para todo mundo, tá? Se você estiver escutando, Camila, faz uma listinha das suas recomendações, tá bom? Que aí a gente posta resumindo na live, tá bom? E que mais? Já falei de trabalhar o humor, já falei de ter consciência do país que você está, né, das comidas que estão disponíveis. Não esqueçam da questão do eterno viajante, tá? Que aí a gente tá sempre liberada, né? Tá sempre liberada. Aquele negócio, final de semana eu vou extravasar. Então a gente não pode viver assim só porque está nesse país, estou na Suíça, vou comer todos os chocolates. Não. Tenho que ter consciência, como bem disse a Camila, que está aqui. Eu não sei nem se eu chamo. Chamo? Você acha que melhorou seu sinal? Diz aí para mim o que é que você acha. Eu te chamo novamente. Então, assim, consciência também para não jogar na alimentação mais uma vez. A outra coisa é crie uma rotina, mulheres expatriadas, esposas expatriadas. Eu sei que, eu digo muito assim, que a mulherada vem para a terapia, quando o marido vai para o trabalho, os filhos vão para a escola, elas não têm o que fazer.
Vamos ver se a Camila entra agora, né? Então, assim, por quê? Porque estão sozinhas, porque não tem o que fazer. E muitas vezes a gente cai na comida. Então, onde quer que você esteja, opa! Tenho até medo de falar, porque daqui a pouco trava. Eu já estava tentando fazer um resumo, então, da parte psicológica, assim, eu já fiz um resumo, questão da autoestima, questão também do país onde você está, do efeitos do choque cultural, né? Uhum, uhum. E a Letícia está doida pelo fortalecimento de unhas e cabelos, eu também estou. Fala um pouco então disso. Vamos falar assim, só para concluir a questão do, né, acho que da expatriação, enfim, eu acredito que é realmente o que você falou, procurar ajuda, né, não ter essa vergonha de sentir que você precisa de ajuda, a terapia, é uma nutricionista, se for o caso, se não for, é realmente apoio, né, pessoas que querem a mesma coisa, isso é bacana, geralmente eu faço muito grupos de emagrecimento, porque em grupo a gente tem resultado 3 vezes melhor. Então, eu acredito, né? Já tem estudos mostrando isso, porque a gente gosta dessa coisa de grupo, né? Talvez isso. Uhum. Por isso a gente se sente tão travada mesmo quando você chega num país, porque acaba que você parece que não pertence a nenhum É, grupo mais. E aí é. É você acha. uma condição básica. As pessoas acham que são só as fisiológicas, mas o pertencer faz parte do ser humano. A gente é um ser social, né? Sim, sim. Então, eu acredito que é isso, né? Dá para sim. Eu adorei o termo eterno viajante, porque realmente a gente às vezes está fazendo isso e nem percebe, né? E essa é a nossa nova vida. Aqui eu falo que, né, tem os 3 Cs, né? O clima, a cultura e a comida. Comigo. Então a gente tem que saber lidar com esses 3 Cs, né? Excelente. E aí a gente, né, tendo realmente o que eu gosto de passar é a maior quantidade de informações possível para o paciente. Por quê? Porque quanto mais ele souber, aí o poder de escolha dele, né? Então, é ir no supermercado e saber o que vai comprar, já sabendo o reflexo disso na alimentação posteriormente, né? Então, eu acredito que sim, dá para a gente ser mais saudável, aproveitar. Eu acho que a questão da mudança de ambiente e mudar alguns hábitos. Eu acho que sempre que a gente muda de ambiente, dá aquela. Ai, porque agora eu vou ser assim, porque lá, quando eu mudar, e nunca esperar aquele momento certo, né? Ah, que Uhum. depois do lockdown, quando a academia abrir, quando meu filho desmamar. E não, eu acredito que o momento é hoje, é Eu agora. acho que tem que ser muito do dia a dia, do cotidiano, que você está falando, tem que fazer parte. Antes, quando você estava perdido, eu tinha falado disso, né? Que às vezes a gente ganha peso quando tem filho, ganha peso quando muda para um país. Mas se a gente está atento com a gente, tem esse autoconhecimento, a gente fala assim: peraí, ganhei 2 quilos. Então, antes de eu liberar, por exemplo, na comida desse novo país, deixa eu recuperar esses 2 quilinhos para eu poder aproveitar melhor as guloseimas, né? É uma questão de autoconsciência também, né? Do que você quer para você. Sim. Uhum. E eu acredito que a gente consegue isso, né, de uma forma, não precisa ir muito além, assim, eu acredito que são pequenos hábitos, é você realmente colocar uma rotina, né, melhorar algumas questões de hábitos e com isso você acaba que, né, não tendo essa se desgarrar mesmo nesse novo estilo de vida, porque é um novo Uhum. estilo, né? Quando a gente sai do Brasil e aí a gente É, incorpora esse novo estilo. é, Mas aí a gente para desenvolver um terceiro estilo, né? Aliando o isso. que você gostava de fazer no Brasil com o que tem aqui, porque essa é a nossa nova realidade. Eu acredito que É, você encarar isso como é isso que eu tenho e o que eu posso fazer de melhor com isso que eu tenho. Eu acredito nisso, porque muita gente vem e fala para mim: ah, mas não tem o que eu gostava lá no Brasil, ou a fruta não é gostosa igual no Brasil. Tá, uhum. mas por que vamos aproveitar a fruta que tem aqui? A gente tem tantas berries, tantas
frutas vermelhas maravilhosas e que lá no Brasil é caro. Então vamos Sim, aproveitar o que tem aqui, é né? Você verdade. não vai conseguir um mamão com o sabor que você tinha no Brasil, dificilmente. E ainda vai te custar um rim. É. Então, eu acredito que é muito, muito isso, sabe? Mas tá começando a dar uma travadinha aqui. Vou falar um pouquinho dos alimentos para crescimento e fortalecimento de unhas e cabelos, que a Letícia pediu. E Sim. assim, o que que eu gosto de falar muito, né? A gente está muito preocupada com cabelo, unha, pele, só que isso para o nosso corpo é supérfluo. Então, Uhum. se você A tem uma boa primeira alimentação coisa. e o que sobrar desses nutrientes da alimentação boa que você tem, Aí, se sobrar alguma coisa, vai para o cabelo, vai para a unha. Então, tem que cuidar da base, né? Se a sua base da alimentação não tá ok, dificilmente, né, o acabamento do prédio, você tem que cuidar da estrutura para você, né, construir uhum, um prédio ali, ok. uhum, Então, eu acredito que se você não fizer, né, a estrutura bem feita, de nada adianta o melhor acabamento possível. E os suplementos valem muito assim, né? Geralmente é muito suplemento à base de biotina. E a uhum. biotina, o ideal é 1 miligrama, por exemplo, por Pouquinho. que vai fazer o efeito no corpo, né, da gente, no nosso Uhum, organismo. E aí você compra suplementos carérrimos assim de biotina que tem 0,5 microgramas, que não fazem nem cócegas. uhum, Então, às uhum, vezes não vale a pena. E para a biotina começar a fazer um efeito, o que que acontece? Ela precisa, você precisa de zinco, você precisa de vitamina C, você precisa de tantas vitamina outras, A, né? biotina absorver. Então, em relação a isso, Uhum, você acaba aqui gastando dinheiro, jogando dinheiro fora e não tendo resultado, porque de nada adianta. Tem gente que até tem um resultadozinho, porque eu falo que é o tal do efeito placebo, né? De você, a uhum, sim, mente manda muito. Então, não, porque eu tô tomando, com agora meu cabelo certeza. tá até crescendo, até consegue ver um resultado aí. Mas para efetivamente mesmo, teria que ter essa base aí de zinco, Uhum, de vitamina C, de vitamina A. Recentemente eu fiz umas lives sobre isso e depois eu vou passar para a Letícia e para quem quiser eu vou sim, colocar lá nos meus stories. Mas é aham, basicamente isso. Então, por exemplo, é, vitamina C é um limão mesmo que você colocar em cima da sua salada, num shot em jejum. O zinco é legal, semente de girassol, uhum. semente de abóbora, semente de aquele gergelim, Gergelim, né? o que Uhum. mais? Sim, sim. Vitamina, né, a vitamina A são os Ah, legumes amarelos alaranjados. Então, por exemplo, cenoura, o mamão que a cenoura, gente falou, o melão, uma abóbora que a gente costuma tá achar por bom. aqui bastante. Então, eu acredito que mais ou menos isso. É. Excelente, é isso mesmo. É, aí eu queria também lembrar de uma coisa que às vezes algumas mulheres esquecem, é de aproveitar no lugar onde você está também, Camila, um novo esporte, tentar um novo esporte que não fez antes, ou aproveitar a possibilidade, como aqui na Suíça, por exemplo, é muito comum hike, né? Porque tem muitas trilhas, é muito legal. Então, uma coisa que também é muito legal é a gente incorporar do país que a gente está uma atividade física nova ou continuar que você tinha dentro do que o país oferece, mas todo lugar tem que achar o jeito de fazer o teu esporte, como a Camila falou. No frio não dá para só você botar o tênis e sair correndo. Mas existem formas de adaptar, comprar roupas especiais para correr no frio, se você prefere andar e correr lá fora, né? Ou comprar uma treadmill para dentro de casa, porque agora com a pandemia foi o jeito, eu comprar uma esteira, né, para casa, porque não tinha mais academia e eu não gosto também de correr no frio. Então, se adapta. Mais uma vez, consciência, consciência do seu corpo, do que está acontecendo com o seu corpo, consciência do que está na mente, né? Do como estão suas emoções e se você está descarregando isso na alimentação. E aí,
Se não está conseguindo dar conta, gente, bons profissionais têm, né? Estou aqui, eu especializada em mulheres expatriadas, posso te ajudar a organizar essas emoções. A Camila, excelente nutricionista, que trabalha muito essa questão, especialmente na adaptação dos alimentos, que quando a gente muda, a gente não encontra aquela que a gente estava acostumada a comer, né? Então, assim, você vai se reencontrando nesse país, tá? Então, recapitulando, é cuidar, é entender a síndrome do viajante, é entender o que o choque cultural está fazendo com você, com as suas emoções, né? É trabalhar o seu humor, é criar uma rotina onde quer que você esteja. Não é porque todo mundo sair, você vai ficar só dentro de casa comendo. Muitas mulheres se entregam aos afazeres domésticos, se entregam vou ficar em casa só lendo, porque o que é que eu vou fazer lá fora? E aí vão comendo, comendo, não vão se exercitando, então esse peso vai crescendo, crescendo, e quando se vê, já tá demais. Então, assim, se eu fosse falar, eu não sou nutricionista, mas eu vou falar da minha experiência, são 20 anos, quase 20 anos morando fora, em países diferentes, realidades diferentes, vivenciei ser mãe no exterior também, né? Como é que eu fiz para manter o meu peso? Com consciência, gente. Nunca parei de fazer terapia, nunca parei de me exercitar, né, dentro do possível. Sempre consciência de como estou lidando com a alimentação, como eu falei para vocês, até comer a pipoca eu já entendo se eu estou ansiosa, se eu não estou ansiosa, né? Então, muita atenção, gente, muita atenção em como você está vivenciando o teu cotidiano, quais são as emoções que você está represando e quais são as que você não está trabalhando, né? Está só guardando ali, descontando em outras coisas. Do mesmo jeito que eu falei, uns descontos em bebida, uns descontos em comida, uns descontos em compras, uns descontam em excesso de exercício, que também existe, né? Em fixação pela imagem corporal, também acontece. Então, tudo isso é reflexo de sentimentos que estão, emoções que estão desorganizadas, e que a expatriação faz isso com a gente, né? Então, eu acho que para a gente resumir essa nossa live, que infelizmente perdemos a Camila tantas vezes, mas como eu disse, vai ficar salvo e vai ficar, ela vai depois mandar as dicasinhas dela. Da psicóloga, já fiz o pequeno resumo para vocês. Então, e por último, que eu não tinha falado, é invista no esporte no lugar onde você tá certo? E para resumir, eu acho que é bem isso. Gente, a frase mais sábia que eu acho que tem, mais simples, é mente sã, corpo sã, tá? Você não pode ter um corpo saudável, e aí eu tô falando não só da questão do peso, mas um corpo saudável no sentido de que você está em balanço, se sua mente não está bem, tá certo? E tenha consciência que a expatriação mexe com a nossa mente. A expatriação é um processo demorado, né, de transição, porque a gente vai perdendo referenciais, a gente tem que achar novos referenciais, e a gente se questiona, a nossa autoestima vai lá embaixo, e aí nós precisamos reorganizar tudo isso, a nossa mente, reorganizar essas emoções, se reencontrar neste novo lugar, tá certo? Tem gente que pensa que, tô anos aqui na Suíça, já me encontrei. Não, você encontrou seu trabalho, você encontrou suas amizades, mas os sentimentos que foram causados por conta dessa mudança, você não organizou dentro de você. Não se iluda. Você continua jogando as suas frustrações por talvez não ter seguido sua carreira, por talvez estar longe dos seus parentes, dos seus pais, né? No seu marido, na comida, em qualquer outra coisa. E a vida continua, né? Porque a gente precisa se reencontrar nas transições. Nós precisamos conscientemente dizer sim, acabou. Acabou a história no Brasil, acabou a minha carreira, acabou o dia a dia com os meus pais, e eu vou estar ok com isso, por eu escolhi estar aqui. E agora, depois desse fim, eu vou continuar a minha vida. Continuar a minha vida nesse novo país feliz, porque eu sou grata pelo que eu vivi e sou grata pelo que vem. Então, gente, o resumo da nossa live é isso. Mente sã, corpo sã, tá bom? Então, basicamente, eu acho que é isso. Agradeço muito que vocês tenham assistido, tá bom? Sinto muito pelos problemas técnicos, tá bom? Mil desculpas. E vou depois postar o resuminho da nossa live no feed, tá bom?
para ajudar vocês, tanto as questões psicológicas como as dicas da nossa Nutri querida, tá bom? Muito obrigada. E, por favor, mandem sim conteúdos, tá bom? O que é que vocês querem ver aqui no Café com a Psicóloga? Diga aí sobre o que vocês querem ouvir aqui. E sempre lembrem de nos perguntar, tá bom? A gente está sempre aberto. Ana, muito obrigada pela sua presença. Sempre lance pergunta, tá bom? Do que vocês quiserem, eu estou sempre pronta para responder, muito feliz de responder as dicas. Como eu digo, informação é tudo na vida, a gente bem informada, a gente vence qualquer desafio, tá bom? E se o seu desafio é a balança, se foi por isso que você quis assistir essa live, segue aí esses conselhos, tá bom? Consciência, muita consciência, preste bastante atenção em como você está depositando as suas emoções na tua alimentação, tá bom? Então é isso. Muito obrigada mais uma vez e um bom resto de dia para quem está na Suíça, um bom, excelente dia para quem está no Brasil e uma boa noite para quem está na Ásia, tá bom? Muito obrigada por assistir. Beijo grande. Tchau, tchau, gente.